Houveram tantos livros em 2022 que eu simplesmente desisti, tive que abandonar, tive uma consulta às 5, ou então que terminei efetivamente, mas que foram uma desilusão gigante e eu só pensei, porque é que eu estou a perder o meu tempo com isto, porque é que eu perdi o meu tempo com isto, que eu decidi fazer um vídeo só sobre isso. Acho sempre importante salientar que isso não quer dizer que estes livros não sejam bons livros, que não sejam favoritos de muita gente, que não sejam livros até muito bem escritos. Efetivamente não funcionaram comigo por um motivo ou outro, mas isto é um vídeo muito pessoal, é simplesmente a minha opinião no momento em que li o livro. Não significa que estou de todo a dizer para não lerem estes livros, que estes livros não têm qualidade, é simplesmente a opinião que eu tive, a experiência que eu tive com estes livros. Então vamos lá. Eu há mais ou menos 2 anos mudei assim um pormenorzinho de uma perspectiva que eu tinha sobre as coisas e também consegui alocar isso ao mundo das leituras e dos livros. E se não é um fucking yes, é um fucking no. Se o livro efetivamente não me está a aprender, não me está a trazer, sei lá, entretenimento, conhecimento, o que quer que seja que eu quero que o livro me dê, eu simplesmente abandono, eu já não perco tempo com coisas que realmente não me estão a acrescentar. Não quer dizer que a coisa, efetivamente, ou a pessoa, ou o sítio não sejam incríveis, simplesmente não é o meu momento para aquilo e eu abandono, já não há tempo a perder. A vida são 2 dias e 1 e meio já passou. Não percam tempo a forçar a barra. Eu, quando não estou no mindset certo, eu abandono. E estes são os livros que eu simplesmente acho que desisti deles porque não estava no mindset. O meu irmão Serge foi um desses livros. Eu queria muito ler. Era uma edição da Quetzal, era uma novidade da Quetzal, acho eu. Ele tinha muito boa crítica, pelo menos eu li algumas coisas lá fora e o pessoal falava bem do livro. É uma família com 3 irmãos, aqui as nossas personagens são 3 irmãos. É uma família de judeus e basicamente vai espelhar a natureza humana através das relações entre eles. É um livro que desenterra assim muita coisa, toda a gente sabe como é que as famílias são complicadas, então acaba por ser não só um livro um bocadinho mais denso, mas que se calhar no momento em que eu o li, eu não estava com estofo psicológico para lidar com mais drama, então eu li, sei lá, 40 páginas e desisti. Gostei muito da escrita, mas lá está, eu não estava mesmo no mindset. Acho que daqui a uns tempos sou capaz de pegar nele e até que sou capaz de gostar e muito. As Montanhas da Loucura do Lovecraft é um clássico literário e quem me conhece sabe que eu tenho alguma dificuldade para ler ficção científica, fantasia, se for assim uma coisa mais pesada, até algum terror. Ele foi-me sugerido por um amigo meu, disse, se estás mesmo numa ressaca literária, se não estás com estofo para nada, se não fazes ideia do que é que queres ler, lê isto. Lovecraft é um dos grandes escritores do terror, a par com o Edgar Allan Poe. Eu nunca tinha lido nada dele, por isso ele disse-me, lê, não sei o quê, vais gostar, vais gostar. O livro fala sobre uma expedição à Antártida, só que o início do livro tem muito de biologia e geologia e assim conceitos científicos que lá está. São zero a minha zona de interesse, aborreceu-me mesmo. Eu senti que o tipo de terror do Lovecraft não é de toda a minha cena. Eu cheguei ali a meio e eu pensei, não, eu não consigo mais, tipo, isto não, eu não estou a conseguir retirar o que quero daqui. Abandonei, talvez um dia, quem sabe. As Aventuras do Huckleberry, do Mark Twain, foi um livro que eu assim que terminei o Tom Sawyer, eu quis logo ler. Eu pensei, não, eu agora se calhar não vou ler já, porque não vou ter a oportunidade para isso, mas assim que puder eu quero muito ler, porque eu apaixonei-me tanto pela escrita do Mark Twain, eu já tinha lido outro, acho que foi o Adão e Eva dele, e eu adorei tudo o que eu já li do Mark Twain. Esta personagem no Tom Sawyer é tão incrível que eu queria muito ler este livro. Criei, não sei porquê, uma imagem na minha cabeça diferente da personagem. E eu li este livro num momento em que estava provavelmente não, eu estava frágil, estava numa fase difícil no ano passado, e o livro bateu-me, tipo, eu estava à espera daquilo que encontrei no Tom Sawyer, uma coisa assim leve, divertida, tipo, é um mundo infantil, é um mundo da imaginação e não sei o quê. Eu li para aí metade do livro deste e eu passei o livro todo literalmente em sofrimento, com imensa pena deste protagonista. É um livro bem escrito, é um livro completamente diferente do Tom Sawyer, porque é um livro muito mais pesado. Esta é uma personagem muito mais séria, sei lá, muito mais adulta. A vida dele é tão difícil, não é que a do Tom Sawyer não seja, mas não sei, eu sofri muito por esta personagem e lá está, não era o momento para eu se calhar ter lido o livro e como eu estava à espera que fosse uma coisa leve e divertida, levei assim, pá, com uma chapada de realidade e custou-me, mas tive que abandonar porque o livro estava literalmente a fazer-me sofrer. Mentirosos da Lockhart. Eu gostei muito dos livros da autora Uma Família de Mentirosos, que foi aquele que explodiu no TikTok, e A História de uma Fraude.
Mas este livro, não sei, eu comecei a ler e eu imediatamente, sei lá, eu li 5 páginas e pensei, ui, eu já não tenho idade para isto. Eu já não sou uma adolescente. Lili, para de fingir que és uma adolescente. Tipo, tu já não tens pachorra para este tipo de young adult, para este tipo de escrita, abandona. E foi o que eu fiz. Não tenho muito mais a dizer sobre este livro. Romance de Verão, de Emily Henry, foi um livro que explodiu em todo lado, não só em Portugal, como lá fora, os booktubers, os tiktokers, toda a gente falava desta autora e dos livros dela. E eu andei numa fase no verão em que queria ler coisas leves. Eu não leio muitos romances mesmo tipo cozies e namoradinhos e não sei o quê, coisas leves. E então decidi pegar neste, porque toda a gente falava tão bem nele. Mais uma vez, eu queria ter uma experiência leve e o livro começa logo com uma rapariga, a protagonista é bué traumatizada e eu pensei, opa, a sério, só queria uma coisa leve. Pensei, ok, toda a gente tem traumas, vamos saber lidar, vou continuar a ler. Diálogos super vazios, de profundidade, assim, uma escrita... não sei, não gostei, achei os personagens... Atenção, eu não o terminei, eu li tipo 3 ou 4 capítulos e pensei, ui, não, vou ter que abandonar esta missão, porque isto já não é para mim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de consumir até séries e filmes, tipo aquelas comédias românticas, tipo séries adolescentes de romance e não sei o quê, mas livros, para mim é um crime. Eu leio e eu não consigo parar de tentar avaliar a escritora por trás do livro, do tipo, como é que ela perdeu tanto tempo a escrever isto? Tipo, isto é tão manhoso. Não é para mim e nós também só percebemos o que é e o que é que não é para nós, experienciando. A Corrente de Ouro, da Cassandra Clare. Eu estava muito entusiasmada com este livro. Eu li toda a saga dos Instrumentos Mortais na altura em que ele saiu, ou seja, há muitos anos atrás. Ainda não havia série. Acho que em Portugal ainda nem sequer havia tradução para os livros. Li isto há muito, muito tempo atrás. E eu colei em tudo. No universo que ela conseguiu criar, incrível. Na protagonista, no romance, lá com... já nem me lembro do nome do rapaz, do loirinho. Então eu fiquei muito entusiasmada com a saída deste livro, ainda por cima ele é grosso para chuchu. E eu comecei a ler e eu odiei tudo. Odiei o ambiente gótico vitoriano, odiei todas as personagens. Senti-me literalmente aterrorizada, porque eu pensei que ele é tipo uma fantasia adolescente, como foram os Instrumentos Mortais para mim. E era bué creepy, não sei, tipo, as personagens eram perturbadoras, eram todas, sei lá, super creepy. E eu pensei, ui, não gostei, abandonei. Ainda li para aí, sei lá, 80 páginas e eu, ui, não, isto não é para mim. E abandonei. A História de um Yogi é um dos grandes clássicos da literatura espiritual e eu cada vez mais tenho interesse por ler este tipo de coisas. Andei há anos a empurrar com a barriga este livro porque ele também é um livro grosso e eu sei que é um livro pesado na leitura, que à partida não seria um livro assim tão acessível, que ia ter muitos conceitos, pelo menos era esta a ideia que eu tinha dele, ia ser um livro difícil de ler, mas aquilo que eu encontrei na lista de livros foi toda outra coisa. Isto é a autobiografia de um grande mestre de yoga, e as coisas que ele relata no livro, eu juro, e estou a falar a sério, eu não percebi se ele estava a ser honesto, eu creio que sim. Mas há muitos episódios da vida dele, e atenção, quando eu digo muitos, eu li para aí 80 páginas, não devem ter sido assim tantos, mas há várias coisas que aconteceram na vida dele que ele diz que são verdadeiras, mas que são, pelo menos no mundo que eu percepciono, impossíveis de acontecer. E aqui estou a falar de coisas, sei lá, imagina, eu voei, ou eu consegui teletransportar-me. Estou a perceber este tipo de coisas que, tipo, ele fala da sua experiência de vida com muita coisa que, pelo menos para a minha percepção, seria impossível acontecer no nosso mundo físico. E então eu perdeu-me ali. Eu pensei, epá, eu acho que ainda não tenho a consciência aberta o suficiente para ler isto de forma séria. Falta-me, se calhar, ainda alguma coisa. Vou ter que abandonar, que isto não é para mim, e foi o que fiz. E agora vamos passar para outra parte, para livros que eu efetivamente tinha muita expectativa, que eu queria muito, muito ler e que tinha a certeza que seriam, para além de livros incríveis, livros que eu iria efetivamente adorar ler. E foi assim tipo um flop, literalmente. Eu amei, ou no fim do livro eu pensei, why? Jesus, why? E então vamos para o primeiro, o Matador 5. É um clássico, toda a gente já ouviu de certeza absoluta falar deste livro. É uma grande sátira à Segunda Guerra Mundial. É um livro também muito mencionado por comediantes, por humoristas, porque supostamente é um livro, tal como o Catch-22, que faz basicamente uma crítica social, mas sempre com um tom humorístico muito grande, tudo o que aconteceu. Então eu, quando
finalmente decidi ler este livro, pensei, eu vou adorar isto, tem tudo a ver comigo, eu adoro história, adoro o período da Segunda Guerra Mundial, adoro ler coisas que me façam rir, por isso eu vou adorar. Todo o livro é basicamente relatos de coisas horríveis que acontecem. O autor relata um acontecimento terrível e no fim diz, é a vida. A minha mãe morreu, é a vida. Os meus pais foram torturados, é a vida. Eu perdi uma perna, é a vida. E eles consideram... Eles, quando eu digo eles, estou a falar tipo toda a gente, até agora no mundo das letras e no mundo do humor e whatever, como um livro tipo engraçado. Não. Eu senti-me honestamente bué deprimida com o livro. Atenção, há livros que falam sobre Auschwitz e a Segunda Guerra Mundial e etc. num tom humorístico, verdadeiramente humorístico, em que nós nos conseguimos efetivamente rir, quem tem essa capacidade de ter humor negro. E era um bocado isso que eu estava à espera neste livro, e na verdade não é isso que acontece. Não cumpriu aquilo que eu estava mesmo à espera e o motivo pela qual eu li. E atenção, é um livro bem escrito, percebo claramente a intenção do autor, mas para mim é muito mais um livro de crítica social do que propriamente um livro de comédia ou whatever, tipo, não. Três Homens num Barco. Eu descobri este livro há muitos anos atrás, na altura acho que até foi um dos melhores amigos do meu ex que eu estava a ler e que sabia que eu lia e que comentou comigo que estava a adorar o livro e não sei o quê, e eu nunca tinha ouvido falar do livro e realmente fui ver. E o livro era tipo um clássico, quando estava nas listas de 100 melhores livros para se ler e não sei o quê. Eu até fiquei interessada na premissa do livro. Mas durante estes anos eu sempre pensei, olha, vai ser um livro que eu tenho a certeza que vou adorar, porque é supostamente um livro sobre três amigos que alugam um barco e basicamente vão falar sobre a vida e passar-nos a wisdom, mas num tom humorístico também, ou seja, leve. Eu li este livro todo numa tarde na piscina, sozinha. Eu não sei se era, lá está, o meu mindset, eu não sei o que é que foi, mas eu senti o tom do protagonista super machista e irritou-me profundamente os comentários que ele fazia. Eu até senti que ele tinha alguns pontos de vista interessantes aqui e ali. Há muita gente que gosta, inclusive eu tenho uma colega minha de trabalho que adorou este livro e gosta muito do autor, mas há qualquer coisa que tipo me chateia. Não sei se é o que ele diz, não sei se é o livro em si, porque é um livro super antigo, então também tem um ritmo diferente dos livros atuais, mas houve qualquer coisa que me tirou mesmo do sério. Foi aqui algum cantinho, mesmo tipo... irritou-me profundamente. E o primeiro prémio de livro vou ter que abandonar porque tenho uma consulta às 5. É o Torturado. Eu estava tipo maluca para ler este livro. Várias pessoas me disseram que é um livro incrível, que eu ia gostar muito. O livro venceu na altura que saiu uma série de prémios literários, portanto, para além de ser um livro que as pessoas diziam que eu ia gostar, era um livro também reconhecido pela crítica, portanto, à partida seria um livro bastante bem escrito e assim. E a experiência que eu tive com este livro, mais uma vez, as experiências são sempre nossas, não estão no objeto. Foi uma experiência muito pessoal. Este livro centra-se numa família de trabalhadores no sertão da Bahia, uma família de descendentes de escravos, numa altura em que supostamente a escravatura já foi abolida. Mas esta família é uma família de pessoas muito humildes que se matam a trabalhar de sol a sol, que vivem numa casa de barro, à esquerda de barro, que nem sequer lhes pode pertencer, que não é dos donos, mas é dos patrões, que é como se fossem donos. Portanto, o livro inicia com a história de duas irmãs pequeninas e a primeira metade do livro prendeu-me, eu colei completamente. Adorei a escrita, adorei a família, adorei a relação, adorei a tragédia que acontece logo na primeira página. E que vai mudar a história também daquela família. Há até uma espécie de mistério à volta da figura da avó. Então nós colamos completamente, é uma escrita muito bonita e eu estava tipo a adorar o livro. E depois do meio para o fim, o que acontece no livro é que nós vamos acompanhar o crescimento destas duas irmãs e o passar dos anos desta família. E foi aí o problema. Foi que, enquanto esta parte em que as miúdas eram crianças, eu colei completamente. Quando elas crescem, deu-se assim um wipe na minha cabeça e eu fui tipo teletransportada para um livro que na altura também gostei muito, que foi Os 100 Anos de Solidão, mas eu nunca mais me consegui desligar desse pensamento. Eu tinha tipo sempre na minha cabeça, isto é uma cópia de 100 Anos de Solidão, isto é uma cópia de 100 Anos de Solidão, isto é uma cópia de 100 Anos de Solidão. Então estragou-me completamente a experiência do livro. Senti mesmo que era tipo uma imitação barata daquilo que acontece nos 100 Anos de Solidão e estragou-me completamente o livro. E honestamente, depois a vida das personagens em adultas
não está nem tão bem escrito, nem tão envolvente como a primeira parte do livro. Eu acho que se todo o livro fosse como a primeira parte, eu adoraria. Sendo assim, epá, não. De qualquer forma, eu consegui perceber que gostei da escrita do autor. Inclusive, sou capaz de ler outro livro que ele, entretanto, lançou, que também toda a gente fala muito bem. Mas, de facto, estragou-me o livro e eu tive que abandonar. Espero que tenham gostado. Digam-me, por favor, aqui em baixo, se já leram algum destes livros. Qual é que foi a vossa experiência com eles? E digam-me aqui em baixo também quais é que foram aqueles livros que vocês abandonaram e pensaram, ui, não, vou ter que abandonar, já não tenho vida para isto, já não vou forçar barras. E até para a semana.